Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no 9º episódio do Qualidade Sem Filtro. Hoje o tema é controle de qualidade em bar e restaurante. E nada mais, nada menos que a Natália está aqui com a gente hoje. Se apresente para nós, Natália. Oi gente, eu sou a Natália Barros, mais conhecida como Nath, até pelos meus clientes. Sou formada em nutrição, tenho pós em gestão de qualidade e já atuo nessa área há mais de 10 anos. Falei para a Nath antes de começar, sinta-se em casa, mas nós estamos em casa. A Natália é sócia minha aqui na empresa de consultoria QualiSafe e hoje ela vem contar um pouquinho da experiência dela que ela tem em bar e restaurante. Então vamos começar, Nath, vamos começar um quebra-gelo, pode ser? Pode. Conta uma história pra gente inusitada que você já viveu em nossos clientes, nos seus clientes de bar e restaurante, que você fala, não é possível que isso está acontecendo, considerando que é um bar e um restaurante. Mais inusitada. Bom, eu acredito que foi vivenciar a presença de um cachorro dentro de um estabelecimento. E ele era cuidado ali mesmo como um colaborador. Entendi, ele era o pet do estabelecimento. Exatamente, dentro da cozinha mesmo. Meu Deus, e aí como que você fez com essa situação? É uma situação bem desafiadora. Até você mostrar para o proprietário que ele não pode fazer parte ali, né, da cozinha, que traz risco de contaminação. Levou meses. Meu Deus do céu. E às vezes eles questionam ele, nossa, mas por que o cachorro tá quietinho aqui, por que o gato? A gente sabe que os pelos dele, né, traz contaminações num ambiente agradável, até para se um cliente ver também o cachorro, né, às vezes até tá na porta, é ruim até para impressão do próprio estabelecimento, né, Nath? Com certeza. E a gente vê que hoje tem um pouco de... eles trazem, né, o pet muito como uma parte da família, né, bem humanizado. Tem estabelecimentos que já aceitam o pet dentro do salão, né, já outros proíbem, tem aí esse desafio também. E já que você entrou nesse assunto, só a título de curiosidade, restaurantes e bares que aceitam pet, como que é feito isso para não incomodar quem não gosta ou quem não tá afim de estar ali comendo, almoçando junto com um cachorro, um gato, que seja? Pois bem, tem alguns estados que proíbem e outros, então fica à mercê do estado, né? Se eu não me engano, o estado do Rio é proibido dentro do estabelecimento. Então, em áreas comuns, como calçadas, é tolerável. Aqui na nossa cidade tem alguns estabelecimentos que é proibido, então fica à mercê da empresa, né, do estabelecimento. Mas a gente confessa que pra gente que é da área da qualidade, sabe dos riscos de contaminação, eu tenho um pet, então eu sei que se eu estiver dentro de um restaurante, um ambiente fechado, e um cachorro estiver ali muito próximo, a gente sabe que realmente traz riscos. Entendi, é bem complicado, né? Até porque se você tiver uma área para pet, eu imagino que essa área tem que ser separada das demais áreas, até para você não incomodar quem não tem pet, né? Mas é um assunto que eu acho que a gente tem muito que falar depois para frente sobre isso. É polêmico porque você é mãe da Maia Maria, né? Então, às vezes você quer estar ali, aproveitar o momento que você tem com o seu pet. Mas é muito complicado. Eu sou da época que você fumava dentro do bar, e você estava comendo, o pessoal fumando junto, e enfim. São conceitos da qualidade que a gente vem aplicando no dia a dia. Mas eu vejo que é muito desafiador, às vezes nas indústrias não, porque na indústria ela tem uma ISO, uma certificação, ela tem uma fiscalização. O bar e restaurante, um dono de um bar, ele vai pensar assim, para que eu vou contratar uma nutricionista? Eu já escutei isso de bares que a gente atua, mas vem aqui, vê as coisas erradas e vai embora. Como que é esse conceito de qualidade percebido através da ótica do cliente para bar e restaurante, padaria, né? A gente está englobando também. E como que é a ótica do conceito da qualidade no operacional mesmo, nos bastidores, no dia a dia? Como que é essa diferença? Explica para nós, Nath. O que eu vejo é que, vamos começar pela fiscalização. A gente vê que se a gente comparar uma fiscalização que atua em bares e restaurantes, comparado a indústrias, ela é muito mais falha, querendo ou não, ela deixa a desejar. Uma porque a maioria dos bares e restaurantes abrem noturno, e a gente vê que a fiscalização ela não trabalha noturno. A vigilância sanitária, que é o órgão que fiscaliza, eles trabalham em horário comercial, né? Então eles só vão atuar nesses estabelecimentos, geralmente quando ocorre denúncia. Então, entendi. É o primeiro gargalo que a gente tem. Segundo, a fiscalização, quando ela vai nesses estabelecimentos, onde geralmente eu atuo, ela deixa mais uma vez a desejar, porque ela não aplica a legislação de forma na íntegra. Ela é muito branda, deixa passar muitas
falhas ali. E para a gente, quando a gente vai aplicar, a primeira fala do proprietário mas nossa, a fiscalização nunca me pediu. Então a gente já entra nesse debate porque a gente acaba pedindo muito mais além da fiscalização. Entendi. Então para eles a gente acaba sendo como que eu posso dizer? Não é um empecilho, mas a gente acaba sendo a nutricionista chata, ou qualquer... lá vem a chata. Essa semana mesmo eu tava num cliente, e aí a hora que eu cheguei, a gente brincando, a funcionária falou, você não sabe qual que é o seu apelido aqui. Eu falei, eu nem quero saber. Porque realmente a gente não tem uma visão muito boa dentro do estabelecimento. Mas a gente sabe que o nosso papel ali é importante. A ótica que eu vejo do proprietário, no começo, quando ele contrata a gente, é para apagar incêndio. Então, ele chama a gente porque realmente ele precisa. É muito difícil um empresário, um proprietário de um estabelecimento, seja bar, restaurante, um serviço de alimentação, chamar a gente como forma preventiva. Então, ele chama a gente quando a vigilância já foi, que é para resolver o problema dele, a dor. E cabe a gente ficar por mais tempo mostrando, sim, a nossa importância. Porque a nossa função ali é de extrema importância para levar um produto seguro, para mostrar que não só o produto ele tem que ser seguro, mas ele tem que ter um padrão, que isso vai ajudar na reputação do estabelecimento dele, que vai ajudar na parte financeira, reduzir custo, né, como a gente estava conversando antes aqui de começar a gravar, a parte do estoque, que traz outros benefícios, além de simplesmente não prejudicar o consumidor. Então, assim, a ótica vai muito além daquilo que uma simples nutricionista pode fazer. Entendi. Eu vejo que essa questão da vigilância sanitária, pela quantidade de bares e restaurantes, é impossível também a vigilância em todos, né? Sim. Então, eu vejo que, como além desses assuntos que a gente sabe que eles cuidam de outros assuntos também, não só bar e restaurante. Eles atendem outros segmentos, né? Exato. Então, às vezes, o dono do proprietário realmente fala pra gente, mas eles nem cobraram isso. Mas eles vão uma vez ao ano, né? Eles nem vêm aqui. Pois é, porque é o que a legislação prega, né? Dependendo do que não precisa ir. Então, a nutricionista, né? A pessoa da qualidade lá dentro, ela vem trazer essa garantia, essa segurança perante o trabalho, né? A gente já teve casos aí de reclamar de marmita, né? Que teve uma contaminação, um problema, um cliente comeu, só que no shelf life, né, na marmita que vocês guardam ali como contraprova, tava tudo tranquilo, né? Então, eu acho que essa mentalidade do preventivo, e como a Nath falou, além disso, além de você entender a legislação, vem a questão também do valor para o cliente, né? Conta um pouquinho pra gente na apresentação de pratos, que eu vejo você postando muito isso, dá água na boca na gente, né? Você come nesses lugares? Como. É a parte boa do serviço. Trazer o nosso serviço, ele preza além do controle, mas é isso, comer com os olhos, porque o cliente ele tem que saber que além do que ele está comendo, além de ser seguro, é bonito, porque é o primeiro passo para a gente atrair para nossa empresa, para o estabelecimento, é comer realmente algo ser atrativo, é comer com os olhos. E isso a gente preza muito através das fichas técnicas, né, do padrão de processo, que é um dos serviços que a gente preza. Então, além de levar um produto padronizado, com toda a receita, com todo o receituário pronto ali, que é o que as meninas geralmente fazem, levar um prato bonito, atrativo, dentro daquilo que está financeiramente ali proposto para o prato. Custo daquele produto, né? Então, se são 4 palmitos, são 4 palmitos. Exatamente. Não são 2 e também não são 10 palmitos. Que muito acontece, uma parmegiana está indo com 8 fatias, sendo que é para ir com 6. Isso tem um custo para o proprietário, né? Então tem que ser muito bonito, tem que ser atrativo, mas tem que estar também saboroso. Padronizado, saboroso. É a mesma coisa, você vai num lugar, pede uma porção, nossa, vamos pedir aquela porção de novo. De repente ela vem bem menor do que você estava acostumado. Isso. Dá a impressão que você está sendo enganado, né? Então tem as duas vertentes, tanto para o cliente, para você sempre ter uma padronização, e para o estabelecimento também, para ele não ter um custo maior que foi baseado naquele prato, né? E isso é um desafio muito grande para a gente hoje, por conta da ausência de mão de obra. Então você começa a treinar um funcionário, o funcionário sai. Aí você tem que começar tudo de novo, com outro funcionário, aí isso leva muito tempo. Então quando você está treinando um funcionário, esse é o nosso receituário padrão, essas são nossas fichas técnicas, aí você perde o funcionário. E aí, só uma curiosidade, vocês colocam a foto do prato também?
para saber Sim. que são 5 azeitonas, mas se são 5 azeitonas esparramadas no centro, à disposição desse prato? Sim, o receituário ele acompanha os ingredientes, a quantidade e uma foto demonstrativa, ilustrativa, na verdade, de como que é a montagem do prato. Entendi, Nath, muito bacana. A gente consegue perceber isso, né? E sem falar que você também acaba trabalhando com a experiência do cliente, né? Eu vi que tem um cliente nosso famoso aqui na cidade, que eu adoro comer lá, principalmente feijão tropeiro, que agora eu fui lá, eles entregaram um saquinho pro meu filho, para ele colorir ali na hora, né, na hora do prato, a experiência de oferecer uma sobremesa sempre no final da refeição, Sim. algo que acho que agrega valor, o cafezinho, né? Com certeza. Chamar o cliente pelo nome, então Sim, são várias outras coisas, né? A experiência do cliente hoje conta muito. No estabelecimentos a gente tem um monte na cidade, então a gente tem que ter um diferencial, né? Muitas vezes não é o preço, a gente sabe que a gente paga mais caro, mas quando a gente é tratado com fidelidade, com carinho, o nome, a gente sabe que é o nome, é a palavra que a gente mais gosta de ouvir, então a gente sabe que tem um cuidado a mais, a gente volta naquele lugar, sem sombra de dúvida. Com certeza. E é muito bacana, porque quando eu entrei com a Nath a primeira vez numa cozinha, eu não estava acostumada. Então, tudo que é congelado tem que ser etiquetado com a data de validade, você tem que ter toda a rastreabilidade de onde você comprou. Aquela marca, né, Nath, que é muito importante também, não ficar trocando de marca dos insumos. Sim, exatamente. Você está acostumado com um sabor de molho, de repente muda para outro fornecedor. Então, é toda a questão do que o cliente sente desde o momento que ele é recepcionado até a hora que ele sai do estabelecimento, né? Isso mesmo. Quando a gente fala da importância, né, de servir um prato, um produto agradável para o cliente, ele é toda uma cadeia. Então, eu tenho o hábito de comprar carne de uma determinada marca X. Para apreciadores de carne, eles vão saber a diferença quando isso chegar lá na mesa dele. Para algumas pessoas vão passar de forma imperceptível, mas para outras não. Então, se eu mudo isso mesmo, às vezes o proprietário pensa, não, vamos aqui comprar uma carne mais barata para eu não alterar o preço. Mas aquele cliente que entende, ele prefere pagar mais caro, mas que seja a carne X, do que eu trocar a carne, né, e manter o preço. Então, hoje a gente sabe que tá, né, o aumento está constante, então, às vezes ele prefere mesmo pagar mais caro, mas manter a qualidade do produto que ele já conhece. Aproveitando o gancho desse aumento constante, teve uma última pesquisa que eu tive acesso, que inevitavelmente, né, com a questão da inflação, dos valores do salário, enfim, diminuiu um pouco o movimento em bares e restaurantes. E eu vejo que é desafiador para os proprietários também, de padarias também, a gente está falando na questão de serviço de alimentação, manter esse público, né, até por questões de custos. Como que você vê que o dono, o empresário, ele pode reduzir custo não abrindo mão da qualidade? Então, eu não vou trocar a marca, mas eu preciso enxugar custo. Como que a gente consegue enxugar custo dentro de uma cozinha? Eu tenho que estar sempre... Dentro de uma padaria? Sim, a gente tem que estar sempre de olho em opções para servir para o meu cliente, às vezes opções mais baratas e também, às vezes, troca de ingredientes que não vão ter um impacto muito grande no meu produto. Então, ingredientes, insumos, por exemplo, como óleo, sal, esses ingredientes que eu consigo substituir e que não vão ter uma alteração no meu produto final. Mas você falando de pesquisa e de redução, eu estava vendo também uma pesquisa de 10 a cada 6 restaurantes já sofreram impacto por conta do Mondial. Então, assim, pessoas estão deixando de frequentarem restaurantes por conta, né, do efeito desses remédios, desses medicamentos que reduzem o apetite. Então, assim, os proprietários têm que estar atentos também a oferecer outras opções. Às vezes, claro, numa churrascaria, em restaurantes que talvez não é o forte do restaurante, ter opções saudáveis, né? Um restaurante à la carte, churrascarias não é o forte, mas às vezes ter algumas outras opções que atraiam essas pessoas, porque senão também a pessoa vai procurar outras opções de restaurante e acaba deixando os outros de lado. Então você tem que saber reinventar para não perder o público. Muito bacana, porque é o que a gente está passando hoje em dia. Inclusive eu vi até uma propaganda de uma marca de carne falando que aumentou muito a venda, porque o pessoal está procurando proteína agora, né, em vez de carbo. Então, realmente, o dono do estabelecimento, ele precisa estar antenado a essas tendências, né? Ter opções, questões de alergias alimentares também, sem lactose, sem açúcar, opções veganas. Lógico que você não vai ter um cardápio inteiro para isso, mas uma padaria ter ali uma opção sem o açúcar, sem o carbo, porque a gente, inevitavelmente, a gente está vivendo essa tendência, né, da saudabilidade, onde as pessoas
estão pegando o hábito de ler a tabela nutricional, calcular as calorias e fazer uma escolha mais consciente do que ela vai consumir. Muito legal você ter colocado nesse assunto, muito bacana mesmo. E eu falo por mim mesma, a questão da redução também da bebida alcoólica. Além dessa pegada, né, de um pessoal mais saudável, teve a questão das bebidas alcoólicas adulteradas. Sim. Em bares de restaurantes em São Paulo, né, bares famosíssimos. A gente teve perto da gente, Franca, né, uma adega foi também pega pela polícia. E como que você viu isso nos seus clientes? Como que isso impactou e qual foi algum tipo de controle que os bares, restaurantes podem... enfim, pessoas que trabalham com bebida alcoólica, com a venda e o comércio disso, pode uma forma de se prevenir, né, de evitar esse problema. A gente orientou a compra ser sempre de fornecedores idôneos. A gente entregou um manualzinho que indicava a forma de como teria que ser essa bebida, rompimento de lacre, né, cor, isso indica adulteração. Mas isso ainda, hoje, você falando da bebida, ela também tem diminuído, né, o consumo. Hoje vem essa nova geração também que procura bebidas zero álcool. Então eu tenho um cliente também que quando a gente foi refazer o cardápio dele, a gente incluiu bebida zero álcool porque não tinha e tinha essa procura. Uhum. Então é importante também, assim como você mencionou, que os clientes, que os proprietários, eles ouçam os pedidos do cliente. É importante o garçom repassar isso porque às vezes nem chegam pro cliente, pro proprietário. Então você tem que estar sempre ali fazendo reuniões, ouvindo os garçons, porque isso chega muito para eles. Então, tem que ouvir para repassar e o seu cardápio ele tem que estar sempre em constante mudança, seja a cada 6, a cada 1 ano, porque você precisa retirar aquilo que não está sendo pedido, né? Vão ter produtos ali que não saem do seu cardápio, não tem motivo de estar ali. E inserindo novos produtos, seja trazendo uma opção de não tem zero álcool, ou seja, sem açúcar, lactose, tendo opções, porque está cada vez mais pessoas procurando por esse tipo de alimento. Realmente a gente vê aquelas bebidas bonitas, né, coloridas e zero álcool. Então às vezes, não tô afim, não quero tomar um refrigerante, não quero tomar uma água, queria tomar uma bebida. Você tem a opção de um drink bonito, que aparentemente parece que é alcoólico, mas não é. E você falando de cardápio, me veio à mente também em relação ao design desse cardápio, né? Existe uma engenharia de cardápio. Então, não é só estar colorido e bonitinho, mas o que você quer colocar ali na entrada. Existe toda uma logística de cardápio que você pode utilizar isso também como uma ferramenta de agregar valor, porque às vezes a gente não tem paciência, né, Nath, de ficar rodando ali o cardápio, então você tem que saber começar com as entradas, prato principal, né, tem toda essa logística. Induzir todo o seu cliente ao que você quer vender mais, ao carro-chefe da casa, né, as bebidas também, então tudo tem uma forma para induzir o cliente a pedir aquilo que você deseja. E eu vejo que isso entra muito na questão do treinamento de quem vai atender a mesa. A forma como você vai chegar à mesa para anotar um pedido, a abordagem, mas principalmente, às vezes eu sou cheia disso, falar, qual que você gosta mais? Ele vem me atender, tem de queijo, tem de carne, eu falo, qual que é mais gostoso? Então, o garçom, né, acho que ele tem que vender também aquele prato, ele tem que falar, olha, é delicioso, a senhora vai gostar, fazer a leitura também do cliente que ele está atendendo, viu que tem uma criança junto, já oferece uma cadeira para a criança sentar. Então é toda aquela questão do contexto geral, né? Sim. Eu vejo que é muito mais além de ter um cardápio com a comida. Sim, a gente fala que o garçom, ele não é simplesmente um garçom, ele é vendedor. Ele tem que saber vender, que é exatamente isso. Saber que as pessoas vão fazer perguntas, eles têm que saber responder. Então vão perguntar, geralmente a pergunta que mais se usa é qual que é o carro-chefe da casa? Então ele tem que saber falar qual que é o prato mais pedido. Tem bebida sem álcool, saber quais são. Esse prato vai leite na composição, porque alguns vão, né? Não vai. Então ele tem que conhecer o cardápio, ter entendimento do cardápio para poder estar ali e explicar para o cliente. Claro, e assim, eu já fui em lugares fantásticos, inclusive um aqui em Paris que eu amo, ir lá e anotar meu pedido errado e tá tudo bem. Né? E aí nesse mesmo dia me trouxeram uma bebida super ácida, eu falei, olha, esse suco tá azedo.
e não houve uma retratação da parte do estabelecimento, não que eu queria ganhar bebida, mas simplesmente na hora que eu trouxesse o pedido certo, olha, a senhora me desculpa, houve um equívoco. Sim. E aí eu vejo que entra muito no desafio da retenção de mão de obra, né? A gente sabe que sempre está tendo vagas em cozinha. Fala um pouquinho como que é esse ambiente interno, Nath, para a gente nos bastidores e como que os empresários poderiam fazer uma forma para que amenizasse essa situação de rotatividade. Igual a gente está falando de um prato, o garçom ele tem que ter comido. Como que ele vai saber se é gostoso ou não? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Hoje o maior desafio é mão de obra, eu acho que isso é nacionalmente, né, em todos os segmentos, mas eu sinto que na cozinha é mais desafiador por conta da constância, que você trabalha geralmente de segunda a segunda, né, ou de domingo a domingo aí, e principalmente o setor noturno. Então hoje, na maioria dos meus clientes, o pessoal não quer trabalhar principalmente à noite, né, que você entra ali às 5 e vai até meia-noite. E aí a gente faz geralmente programas para tentar reter. Então, programa de bonificação, dar alguma cesta básica, tenta manter o máximo que a gente consegue esse funcionário. Mas é um desafio constante. E aí, essa questão do cardápio, vocês têm também um momento que as próprias pessoas que trabalham ali, elas têm a oportunidade de experimentar os pratos, tomar os drinks, até para elas terem propriedade para poder oferecer isso. Conta um pouquinho sobre essa qualidade, na verdade, essa estratégia, né, de apresentar e, enfim. Toda vez quando um prato novo é inserido no cardápio, faz o teste para todos os funcionários provarem e aí eles terem a percepção daquele produto, se gostou, se não gostou, mas é passado para todos os funcionários primeiros antes de ir para o salão. E só para a gente fechar essa questão de cardápio, eu vi que agora teve a febre, né, do QR Code, e agora estão voltando aos cardápios. Eu mesmo gosto de pegar, né, não que eu seja velha, tá, gente? Mas eu gosto de pegar, gosto de ler. Conta para mim um pouquinho como que tá isso. Tem cliente seu que é 100% QR Code, que é cardápio, até por questão de uma pessoa que já tem mais idade, também não tem acesso ao celular ali, ela não consegue ler o link. Eu tenho clientes que têm essas duas opções, QR Code e o cardápio físico. Tem clientes que são tablet, mas eu também gosto do físico, eu também gosto de folhear. Mas eu vejo que quando você tem o QR Code ou o tablet, você tem que ter um funcionário ali 100% disposto a ajudar e ali móvel o tempo todo para estar ali à disposição do cliente. E um sistema também, né? Que seja fácil, né, o mais fácil possível. Mas hoje eu vejo que a maioria dos clientes ainda tem gostam do cardápio. Perfeito, Nath. E assim, é muita coisa se a gente fosse falar, né? Tem a questão da fidelização dos clientes. Tem, que geralmente tem programas, né? Hoje a gente tem os deliveries, então geralmente compra, ganha alguma bonificação, tem as campanhas que são feitas. Isso, a parte do shopping dobro. Tem as campanhas geralmente mensais, que geralmente aproveita datas comemorativas. Verdade, aniversário, né? Então, a gente vê que é se reinventando sempre mesmo, né? E a redução dos desperdícios também, tem essa questão na cozinha, porque a gente sabe que às vezes vai descascar, a forma que você descasca, corta. Enfim, eu trabalhei com um cliente que ele já deixava os pratos pré-montados, né, pesados, tudo certinho, para evitar, né, na hora da correria ali. Geralmente, as cozinhas são subdimensionadas, né? São muito pequenas, né? Então, para a gente facilitar esse dia a dia nos bastidores. Eu tenho alguns clientes que já trabalham com pré-porcionamento, e aí, como o final de semana é grande escala, já deixa alguns pratos bem pré-montados mesmo. Então, tipo, parmegiana já deixa montada, e aí congela, só vai fritando para adiantar o processo. E se você fosse deixar um conselho, né, para o dono de um bar, de um restaurante, de uma padaria, que conselho que você daria nesses todos esses anos que você tem aí de bagagem? Sei que você faz muito curso também da área. O que você poderia sugerir isso para quem nos está ouvindo hoje? E levantando aqui, gente, que sempre não é só focado em um setor, né? Hoje a gente está falando de bar, restaurante, padaria, mas vale para qualquer nicho de atuação, porque a gente está falando de qualidade. Eu diria que para o proprietário de qualquer serviço de alimentação, seja bar, restaurante, padaria, né, choperia, enfim, que investisse em consultoria, porque não é custo, e realmente é investimento. A gente pode trazer, sim, benefícios para a empresa, desde padronização, desde redução de custo, treinamentos, que vocês, investindo, vocês vão ver o resultado.
Olha, ela totalmente puxou sardinha pro nosso lado, hein? Não sei se me pegou de surpresa, que eu não imaginava que você ia falar isso. Nem eu. Muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Espero que vocês compartilhem esse episódio com quem você conhece, né? Que tem um bar, que seja um espetinho, enfim. Isso. A gente tem experiência, né? Como você disse, você tentar fazer aquilo de uma forma diferente para quem tá ali. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive a qualidade no dia a dia, os desafios da qualidade no dia a dia. Esse foi o 9º episódio do Qualidade Sem Filtro. E lembre-se, qualidade não é só norma, qualidade também é decisão. Até mais!